Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Lidere o seu perdão. Você sabe de fato o que é perdão? Você já teve que perdoar alguém? Foi difícil? Foi desafiador? Você já teve que pedir perdão alguma vez? Não é fácil, né? É um grande desafio, né? Mas o que é perdão? Perdão é literalmente uma perda grande. Por isso que só as pessoas grandes e altruístas conseguem perdoar. Pessoas pequenas e egoístas não conseguem. Travam. Quando chega no momento de ter que perdoar pessoas, simplesmente não consegue vencer essa barreira. Nosso cérebro, na verdade, é programado para evitar e adiar perdas. Por isso que quando falamos, eu preciso perder peso, ele nos sabota, ele nos boicota e nos faz procrastinar. Deixar sempre para segunda-feira, deixar sempre para o dia de amanhã. Você já ouviu alguma pessoa dizer, amanhã ou segunda-feira eu começo minha dieta. Segunda-feira eu começo o meu regime. Perdão é abrir mão da razão. Quando eu falo razão, não me refiro ao intelecto. Eu estou falando de abrir mão dos direitos e, principalmente, abrir mão do orgulho. Isso é perdão. E o que não é perdão? Porque as pessoas, muitas vezes, elas confundem. Para você entender o que é perdão, antes você precisa entender o que o perdão não é. Perdão não é esquecer. Isso, na verdade, é amnésia. É mal de Alzheimer. Alzheimer é a doença do esquecimento. É o apagão da mente. Mas isso só acontece com pessoas acima de 60 anos. Isso só acontece com pessoas que já estão numa idade avançada. Perdão não é Alzheimer. Perdão não é você esquecer. Muitas pessoas acham que não perdoaram porque volta e meia acabam lembrando. Algumas pessoas até dizem, eu não consigo esquecer. Como que eu faço para perdoar? Só tem uma pessoa que consegue esquecer as ofensas dos outros. É Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem um mar chamado Mar do Esquecimento. Nós não temos. Um dia entraram na minha casa e nos assaltaram. Nos levaram alguns aparelhos eletroeletrônicos, um celular e um DVD. E eu só estou falando disso agora porque eu não esqueci. Só que perdão não é você esquecer. Perdoar não é esquecermos, é não lembrarmos a outra pessoa aquilo que ela fez, não lembrar a outra pessoa do seu erro. Eu lembro que no meu período de namoro com a pessoa com a qual eu estou casado há 30 anos, quase, a Márcia, eu lembro que eu me envolvi com uma outra pessoa e ela foi muito desafiada a não me perdoar. Até que ela colocou na balança o meu caráter, a minha índole, e percebeu que aquilo foi apenas um deslize. Então ela resolveu me perdoar. E eu lembro-me que há mais de 30 anos eu fiz um pedido a ela. Se você vai me perdoar, eu preciso que você me faça uma promessa. Que você nunca mais me lembre do meu erro. Que você nunca mais me lembre aquilo que eu fiz. E ela aceitou. E nesses mais de 30 anos do ocorrido, a minha esposa nunca tocou nesse assunto. Então, perdoar não é você esquecer, é você não lembrar o ofensor da sua dívida, da sua pisada na bola. Tem pessoa que diz que perdoa, mas está sempre lembrando a outra pessoa aquilo que ela fez e impedindo que a própria pessoa que errou não consiga se esquecer do seu ato. Perdão não é fruto de uma vontade.
Perdão é uma consciência de necessidade. Ou seja, você não perdoa porque você sente vontade de fazer isso. Você perdoa porque há uma necessidade. Para você se sentir leve, para você se sentir livre, então lidere o seu perdão. Lidere essa palavrinha, que na verdade é uma grande palavra, né? Perdão. Por que é tão difícil perdoar? Por que é tão desafiador? Primeiro, porque mexe com o nosso senso de justiça própria. Nós constantemente queremos assumir, por causa da nossa natureza humana, o papel de juiz na vida das pessoas. Segundo lugar, por que é tão difícil, é tão desafiador perdoar? Porque sempre vemos o ofensor, ou sempre vemos o ocorrido, pelo nosso ponto de vista. Muitas vezes nós temos dificuldade de entendermos que aqueles que nos magoaram, aqueles que nos ofenderam, aqueles que erraram conosco, fizeram apenas aquilo que eles sabiam fazer, em função das suas vidas, do estilo de vida que tiveram, da criação que tiveram. Qual é o problema de não perdoarmos? Primeiro, quando nós não perdoamos, nós acabamos nutrindo uma raiz de amargura, ou seja, nós acabamos alimentando uma mágoa. A palavra mágoa quer dizer má água. É como se fosse uma água de fel nas nossas emoções. Segundo lugar, não perdoar pode desencadear doenças psicossomáticas e emocionais, tais como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, o próprio câncer. Não perdoar também nos tira o direito de sermos perdoados por Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Marcos 11:26, através das palavras de Jesus: se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. Então veja, quem não abre mão da sua razão para perdoar as pessoas, acaba perdendo o direito de ser perdoado por Deus. Mas como conseguir perdoar? O que eu preciso fazer? Quais as ferramentas, quais as chaves que eu preciso virar para conseguir perdoar? Primeiro, saia do lugar de juiz e torne-se mais humano, mais sensível. Errar é humano e perdoar é humanamente divino. Segundo lugar, seja forte. Somente as pessoas fortes perdoam. Quem falou isso foi Gandhi. Ele disse que o fraco nunca perdoa. O perdão é característica de quem é forte. Terceiro lugar, verbalize o perdão. Permita seu cérebro ouvir sua boca liberando o perdão. E acredite, funciona. O seu cérebro, ele não sabe a diferença entre o real e o virtual. Então as palavras, elas condicionam imagens, fazendo com que o seu cérebro acredite que você já deu o primeiro passo para perdoar a pessoa. Outra coisa, quando o assunto é perdão, se perdoe. Se responsabilize, mas não viva se culpando por coisas que você não tem mais o que fazer. Aprenda a resetar seu passado e a reprogramar sua mente para um futuro leve e livre. Permita-se ser humano. Errar é um acidente. Se perdoar é um ato inteligente. Entenda, só há um tipo de pecado que Deus não pode perdoar, aquele que não houve arrependimento. Mas quando há arrependimento, Deus libera perdão. O Salmo de número 103, versículo 3 diz que Deus é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Sabe o que isso quer dizer? Deus não perdoa pela metade, mas perdoa todos os nossos erros. E não só os nossos, mas de todos os outros também.
Não se esqueça. Deus sara nossas enfermidades. E muitas dessas enfermidades são causadas pela falta de perdão a si e aos outros. Então, lidere o seu perdão. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sabota.